Aleluias, glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Efésios 6, a partir do seu verso 15. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Essa água aqui é minha? Aleluias, glória a Deus. Todos me ouvem? Eu tenho um probleminha com o ouvido, viu, gente? Então, se eu gritar, eu tento me ouvir. O Pentecoste é isso. Dá uns gritos para nós acordar, né? Efésios capítulo 6, versículo 15, nos diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Na preparação do Evangelho da paz. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus. Seja exaltando Aleluia. o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos está comigo aqui? Diga amém. Amém. Aleluias. Amém, igreja. Quando nós lemos essa passagem de Efésios 6, aonde vai nos relatar a preparação, na verdade, de um soldado para a guerra. Creio eu aqui que já foram abordados os outros escudos aqui do Senhor, então, para as nossas vidas. E hoje nós iremos falar sobre o calçados, sobre a preparação do Evangelho da paz. E quando eu leio este versículo, a Bíblia vai me relatar que os soldados usavam as sandálias para a guerra. E eu tenho a convicção e a certeza que quando esses soldados calçavam essas sandálias, eu não acredito que era qualquer sandália. Afinal de contas, eles estavam indo para uma guerra, para uma batalha. E soldado que vai para a guerra não vai calçar qualquer sandália. Ele não vai calçar qualquer calçado, porque ele está indo enfrentar uma batalha, sim ou não? E não é diferente sobre nossas vidas. Porque para nós lutarmos contra o inimigo da nossa alma, contra o nosso perseguidor, é preciso nós estarmos equipados verdadeiramente do Evangelho do Senhor Jesus. Porque eu quero ser um soldado, mas eu não quero nada da preparação de Jesus. Eu quero ser um soldado, vencer as batalhas diárias na minha vida, na minha casa. Eita Jesus! Mas eu não estou me preparando com as armaduras corretas. Pastor mencionou nessa noite a batalha que ele estava enfrentando em sua casa. E uma batalha ela só é vencida quando nós estamos com a armadura certa, sim ou não? E qual foi a armadura que o pastor usou? A oração. E quanto tem se esquecido dessa armadura principal que é a oração? E hoje nós vamos falar sobre o calçado. E é bem verdade, igreja, que quando o Senhor ele menciona sobre nós calçarmos o Evangelho da paz, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos preparando para nós colocarmos Satanás debaixo dos nossos pés. Porque Satanás ele não fica na nossa frente, Satanás ele não fica no nosso alto, Satanás ele permite se estar todos os dias debaixo dos nossos pés. Aleluia, Senhor. Glória a Por que ele se permite? Porque quando ele levanta contra um soldado preparado, ele está dando para ele mesmo a falência dele. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Eu não consigo ver o diabo vencedor diante daquele que está com uma armadura correta. Porque aquele pastor que ele veste a armadura específica, não somos nós que ficamos debaixo de Satanás, mas é Satanás que fica debaixo dos nossos pés. E vamos ver aqui, separei alguns esboços que falam sobre
calçado nesse texto deriva a palavra rupeteubai, composta pelas palavras rupo e deu. Rupo significa debaixo e Deus significa atar. Unidas transmite uma ideia de atar alguma coisa debaixo de alguém. E debaixo de quem que tem que estar? Atar significa debaixo de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém somos eu e você. E quem está debaixo? O nosso adversário. E o nosso adversário não é pai, não é uma mãe, não é irmão do lado. O nosso adversário é Satanás. Verdade, Senhor. Entenda bem que quando nós vestimos a armadura, colocamos a couraça, tudo bem, nós podemos ir com todas essas armaduras, mas quem faz nós caminhar? Quem faz nós ir adiante? Sem um calçado apropriado para uma guerra, a couraça, o capacete, o escudo, rei, eles são apenas alguns instrumentos. Porque é bem verdade que o Senhor ele vai nos instruir a calçar o verdadeiro evangelho. O Senhor vai nos instruir a vigiarmos aonde nós fizemos. O pastor mencionou algo nessa noite também, dizendo que nós tomamos cuidado com o que nós vemos, com o que nós recebemos, com o que os nossos filhos fazem. Por quê? Porque quando eu e você estamos revestidos da armadura de Deus, nós detectamos o inimigo dentro do nosso lar. Verdade, Senhor. Um soldado despreparado, ele não consegue enxergar o inimigo, ele não consegue detectar o inimigo dentro da nossa casa. Sim ou não? Verdade, Senhor. E vai nos dizer mais sobre nos orientar ao calçar o evangelho da prontidão. E o que é a prontidão? A prontidão é o estado de alguém que se acha pronto para fazer alguma coisa. Devemos permanecer vigilantes e aptos a guerrear a qualquer momento. Você está entendendo que nós temos que estar o tempo todos prontos? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso adversário vai se levantar. E aqui na minha Bíblia, eu tenho um estudo que vai dizer assim: que as sandálias foram feitas de pregos afiados, projetados para oferecer uma pisadura firme, mesmo nos terrenos mais acidentados. E a preparação pode ter um significado da prontidão e compartilhar o evangelho com os outros quando surge o momento oportuno. Você está entendendo sobre o que é prontidão? Você está entendendo o que é estar preparado, apto para a guerra? Você está entendendo qual é o significado do verdadeiro evangelho? O que é calçar verdadeiramente o evangelho de Deus? Ei, se você não quer estar preparado, então não calce de qualquer jeito o evangelho do Senhor Jesus. Porque calçar o evangelho de qualquer jeito, pastores, é nós não estamos aptos para a guerra. Quantos estão calçando de qualquer jeito o evangelho do Senhor e se acham aptos a ir no terreno de guerra, de batalhas, para guerrear guerras aonde não vão vencer? E quando o Senhor começou a ministrar sobre essa passagem, Ele falava para minha filha: você percebe quando o povo começa a dizer que está apto à guerra, está apto a servir, mas estão calçando o evangelho de qualquer jeito. Estão subindo no altar de qualquer jeito. Estão fazendo a obra de qualquer jeito. Estão esperando do amor. Mas sabe por quê, igreja? Porque não
não estão interessados a verdadeiramente se revestir das armaduras de Deus. Eu estar bem vestida no altar não significa que eu estou com o evangelho correto. Você estar em cima do altar de terno, louvando, pregando, não significa que você está verdadeiramente com o evangelho calçado aos seus pés. E quando os irmãos começaram a ministrar louvor aqui, eu senti a graça do Senhor. Glória a Deus. Eu senti a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu vi eles aqui adorando e eu percebi que eles não estavam aqui, eles estavam nos céus. Porque eles verdadeiramente se entregaram a esse evangelho. E esses dias eu fui numa igreja e revi alguém. Eu confesso para a amada igreja que eu saí decepcionada. Porque quando está com o microfone na mão, quando está com o terno, pastor, está vestido do evangelho. Mas quando esse microfone não está na mão, nem olha na cara do irmão, nem cumprimenta o irmão. Aí eu olhei para ele assim: que evangelho ele está calçando? Que armadura ele está vestida? Qual é a preparação do evangelho que ele está carregando? Que quando está no altar está com armaduras, mas desceu no altar está sem armadura. O evangelho de Deus é aquele que eu sigo fora do altar, não é simplesmente em cima do altar. Porque servir um evangelho verdadeiro em cima do altar é fácil, não é verdade, pastor? Eu estar aqui adorando, é fácil apresentar o verdadeiro evangelho para vocês. Mas e lá fora? Quando os meus pastores não veem, quando a igreja não me vê, será que eu estou calçando o verdadeiro evangelho? Será que eu estou servindo verdadeiramente esse Deus? E eu olhei assim e falei assim: não pode ser o mesmo. E a gente se decepciona. Porque está calçando o evangelho de qualquer jeito. Mas aqui nessa igreja não tem ninguém assim, amém, igreja? Aqui nessa igreja tem um povo que adora verdadeiramente ao Senhor. Que não olha a quem está orando, a quem está pregando, a quem está louvando, mas está verdadeiramente adorando a Ele. E o que significa o evangelho da paz? O evangelho da paz, ela vem da palavra grega, que é eirene, uma palavra que transmite a ideia de uma paz que prevalece. É uma paz vencedora, calçado do evangelho da paz. A paz nos transmite o quê? Segurança, que já somos vencedores, que já conquistamos. É tão interessante que quando nós calçamos esse evangelho, nós temos a certeza que estamos seguros, sim ou não? Eu vou repetir: quando os soldados colocavam as sandálias, eles não iam inseguro. Você já viu algum soldado ir para a guerra sem sandália? Já viu algum soldado descalço para a guerra? Porque ia ser difícil lutar, sim ou não? Então é forte, porque eles já iam preparados, eles iam seguros. Eles calçavam uma sandália que daria certeza que até o fim da guerra permaneceria nos pés dele. Você está entendendo que é esse evangelho que o Senhor quer que eu e você calçamos? Aquele que mediante a guerra está sobre os nossos pés e depois da guerra também. Aleluia, Senhor. Não é um calçado que vai nos abandonar no meio da guerra. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Mas esse calçado que eu e você temos que calçar é o calçado da palavra de Deus. Aleluia. Sem a palavra de Deus, igreja, não tem como vencer a batalha. Não tem como nós lutarmos, porque nós vamos perder. Sem o conhecimento da palavra, não tem como, igreja. E continuamos a dizer que
O Evangelho da Paz sugere força vencedora, que é tão forte e eficaz contra todo o caos experimentado por aquele indivíduo, e será substituído por uma paz que prevalece em todas as áreas das nossas vidas. Quem está preparado aqui nesta noite? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Interessante que, sem querer, pastor, eu não sei se os senhores, vossos senhores moram ali, mas no domingo retornamos eu e meus filhos do culto, e um dos meus filhos falou assim: nossa, tem alguém cantando. E nós paramos. Eu falei: mas eu conheço essa voz. O meu filho mais novo, isso eu estava cantando: plano para salvar, vontade para selar, silêncio no céu. Eu conheço essa voz. E os pastores. E ali foi ministrando os louvores. Você estava ensaiando. E nós chegamos no culto, e eu confesso que o culto foi maravilhoso. E eu estava passando por um processo também, e Deus macetou ali no culto, foi coisa maravilhosa. E olha, eu cheguei na minha casa, fiquei quietinha, e quando o pastor começou a ministrar aquele louvor, o Senhor falou: o plano é meu. O plano continua sendo meu. Sabe o que isso significa? É que eles estavam revestidos da armadura de Deus. E olha que a palavra fala que nós temos que estar preparados para nós transmitir para outro alguém. Então eles estavam ali no Evangelho de Deus, revestido da armadura de Deus. E quando um soldado do lado estava ali, decaído ou sofrendo, uma palavra soou pelas paredes de adoramento. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo o propósito de nós estarmos calçados pelo Evangelho certo? Que aonde você pisa flui, que aonde você chega flui. A presença do Senhor é manifestante no ambiente. Agora, soldados preparados, pastora, consegue alcançar outro soldado? Só alcança soldado quem está preparado. Sem eles perceber. Nem imaginava, talvez, que eu morasse ali também. E nós paramos, ficamos ali, meu filho só ouvindo. E o louvor correu a manhã inteira. Melhor tarde, né? Já era meio de pouco. E foi nos louvores. É um soldado que não dorme, é um soldado que continua se revestindo. Independente das guerras, das lutas, permanece se revestindo. Você está entendendo o poder que é nós estarmos revestidos das armaduras de Deus? Porque você acha que você só vai ser soldado quando entrar no campo da batalha. Mas você é soldado dentro da tua casa. Você é soldado no teu trabalho. Você é um guerreiro fora e dentro da igreja. Porque tem outro soldado esperando você, que já está calçado no Evangelho de Deus, preparado para caminhar até Ele. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Não se... Eita, meu Deus, é muito forte. Não deixe desapercebido as sandálias que o Senhor já preparou para mim e para você calçá-las. Porque o nosso inimigo, eles têm que estar onde, igreja? Debaixo dos nossos pés. Aleluia. E eu vim de um culto abençoado aquele dia. E vim ali analisando a palavra ministrada naquela hora. Mas sabe quando ainda falta a cereja do bolo? E Deus usou um soldado do lado da minha casa para dizer: filha, o plano ainda é meu. É um plano para salvar. Porque como pode um soldado ferido salvar o outro sempre que está calçado no Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz? Então quem calça o Evangelho da paz tem vitória, já é um vencedor. Então não pense você que você está calçando qualquer Evangelho, qualquer sandália. Meu Deus, eu sinto um poder sobrenatural descendo. Eu sinto uma graça. Porque eu lembro quando o Senhor falou para Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o
pastor, muitos não conseguem chegar no final, porque não é uma batalha carnal, é uma batalha espiritual. E só quem é espiritual consegue entender quem é espiritual. Lembra de Davi? Quando ele se apresenta ao gigante e quiseram colocar uma armadura que não era apropriada para ele, ele até veste aquela armadura, mas ele começa a trabalhar de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque pesava. Não era a armadura que Deus queria que ele usasse. Eu não sei porque o Senhor mudou o caminho agora, mas Ele está dizendo: não vista a armadura que eu não preparei para você. Não calce as sandálias que não são apropriadas para você. Cada um aqui tem uma numeração específica, sim ou não? Não adianta eu querer calçar a sandália do pastor, porque não cabe nos meus pés. E tem gente, pastor, calçando sandálias erradas, pegando armaduras erradas. Davi fez o quê? Ele até mostrou para o homem, pôs a armadura, mas ele não se manteve em pé, porque era muito pesada. Então ele largou. E qual foi a armadura que ele usou, igreja? A armadura espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E Deus fala: nós só iremos vencer com as armaduras espirituais. Não adianta queremos lutar com a força do nosso braço. Não adianta queremos discutir com o diabo, porque com o diabo não se briga, se luta no jejum e na oração. Com o diabo é se revestir das armaduras dele. Agora imagine se Davi não tivesse preparado pelo Evangelho do Senhor. Ele teria vencido, sim ou não? É impossível vencer sem armaduras. É impossível nós chegarmos em campos de batalhas e vencermos sem armaduras. O diabo, ele obtém muitas vantagens nas nossas vidas. E quais são essas vantagens? É o trabalho, é os afazeres da casa, muitas das vezes é a enfermidade que nos abate, ou financeiro. Essas são as vantagens que o diabo tem, fazendo com que nós se distraímos e nos esquecemos de confiar. Muitas das vezes cansado por conta do trabalho, não consegue ir no culto. Muitas das vezes cansado, não consegue levantar pela madrugada e orar. Então essas vantagens que o diabo tem. E quais são as vantagens que nós temos contra o diabo? Uma vez que nós lançamos a sandália do Evangelho da Paz, nós nunca podemos deixar o diabo com as vantagens das nossas vidas. Nós sempre temos que estar um passo à frente dele. Porque se ele está debaixo dos nossos pés, quem anda primeiro? O diabo ou nós? Não é difícil a caminhada, mas é preciso nós permanecermos firmes. Aconteceu algo essa semana na minha vida, e eu falo para a amada igreja: se eu não tivesse revestido das armaduras de Cristo, eu teria abandonado tudo, pastor. Porque a gente quando começa a servir a Deus, mas surge tanta afronta do inimigo, tanta afronta, que a gente não consegue entender de onde vem tanto. Por mais que oremos, por mais que jejuamos, mas o diabo se levanta de uma forma tão forte contra nossas vidas. E foi bem um dia após a pastora ter me falado o tema da campanha, e eu ali orando, nós fizemos até uma campanha sobre este tema na nossa igreja. E no dia seguinte, um parente meu, mais específico, um irmão meu, há muito tempo que ele não entra em contato comigo,
Eu sempre mandava mensagem, sempre falava com ele, e ele pouco me respondia. Para vocês terem ideia, meu filho mais velho hoje tem 15 anos, para a glória de Deus. Eu acho que a última vez que ele viu ele ainda era pequenininho. E eu sempre fui uma irmã de mandar mensagem para irmãos, para pai. Sabe aquela que sempre existiu? E muito mais ainda quando a gente conhece o Evangelho de Cristo, quando a gente está na preparação do Evangelho. Então nós temos que fazer a diferença. Independente de quais foram as causas que nos afastou, nós cristãos, aquele que anda revestido da armadura de Deus, aquele que está na preparação do Evangelho, nós temos que saber que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as forças que vai usar um irmão, um pai, um filho, um amigo. Mas nós que estamos preparados temos que saber lidar com isso, sim ou não? E quando meu irmão mandou essa mensagem para mim, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, meu irmão apareceu. Só que de um tudo bem, começou acusações. Nossa, você que é crente, por que você não procura mais seus pais? Nossa, não é você que não está pregando? Cadê você que não se preocupa com teus irmãos? E sabe quando vem na hora aquela vontade da resposta? Peraí, deixa eu voltar umas mensagens anteriores aqui. Todas as minhas sem responder. E eu que mandei. Aí eu lembrei. O Senhor falou assim: você carrega o Espírito Santo. Você carrega a arma certa para lutar contra ele agora. Usa a arma correta para falar com ele. Que a nossa vontade é usar a arma carnal, não é verdade? É jogar na cara, mas peraí, foi eu que mandei mensagem? Era eu. Aí peraí, ele está usando algo contra mim que eu prego, que é a palavra de Deus. Então eu vou usar a palavra contra ele agora. E eu comecei a ministrar na vida dele. E eu falei assim: eu sei quem está aí. Não é você. Eu falei: diabo, você não vai me atentar. Porque você tem que ficar debaixo dos meus pés. Aleluia. Você não vai usar a boca do meu irmão para dizer uma coisa que eu não faço. Ele queria me acusar de algo que era eu que estava falando. Era eu que mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. E agora ele dizendo: desprezou a família e não está pregando a palavra. Despreza a família e agora está lá mostrando seus vídeos. E o diabo está na boca dele dizendo: eu acompanho todos os seus vídeos, mas você nem sequer manda mensagem para o teu pai. Aí eu parei e falei assim: peraí, será que houve algum problema na minha cabeça? Porque eu que mandava mensagem para ele. Mas eu me coloquei diante de Deus e falei assim: Senhor, as armaduras que eu carrego na minha vida, o diabo ele não vai atravessar uma espada e dizer que a errada sou eu. Sabe que Deus, nesta noite, vão se levantar contra a tua vida, vão tentar te atacar, mas você tem que saber as armaduras que você está usando. Aleluia. E quais são elas que você vai usar? A carnais ou a espiritual? E eu comecei a orar e repreendendo. Fiquei muito triste. Mas o Senhor falou assim: eu sei do que tens feito. Agora, se eu não tivesse revestida do poder de Deus, confesso para a igreja que quem não era antes, eu tinha ligado para ele e tinha colocado ele no lugar dele. Mas eu já não vivo mais no meu passado. Agora Cristo vive em mim. E o Senhor nesta noite está falando: quem vive em você, Cristo, quem você carrega é minha presença. Então não deixa o inimigo ousar tocar nas tuas armaduras. Não deixa o inimigo ousar tocar na preparação do Evangelho que está sobre a tua vida. Aleluias. E quando o Senhor fala, aleluia, e quando o Senhor fala para nós andarmos na preparação do Evangelho, Ele está nos instruindo a calçar verdadeiramente o Evangelho da salvação. Porque se nós calçarmos qualquer Evangelho, nós não vamos saber combater o mal, não vamos conseguir. Nós iremos naufragar
vida. E ali depois eu pude ver que Deus alcançou a vida dele. Porque quem sabe a armadura que carrega não luta de qualquer jeito. Quem carrega qualquer armadura, pastores, vai entrar em qualquer guerra despreparado e vai perder batalha. Porque o diabo está disposto a nos colocar debaixo dos pés dele. E nós não temos que estar debaixo do pé dele. Nós que temos que estar preparados no Evangelho para colocar qualquer fogo do inimigo debaixo dos nossos pés. Quantos creem que nesta noite que o Senhor está falando sobre a tua vida? Glória a Deus. Porque é uma batalha espiritual que nós estamos lutando. E se eu falar para vocês que batalhas não são fáceis, igreja, elas não são. Porque é cada batalha que nós enfrentamos, é cada guerra que nós enfrentamos. Agora vocês conhecem quais eram as sandálias que os soldados usavam antigamente? Quais era o tamanho delas? Vai dizer nos estudos que a sandália deles chegava mais ou menos até o joelho. Porque o diabo, igreja, ele é astuto. Ele vai tentar ferir o nosso calcanhar. Porque ferindo nossos pés, nós não conseguimos ficar de pé, sim ou não? Se ferir os meus e os teus pés, nós não conseguimos permanecer de pé. Então as sandálias, ela cobria a perna inteira. Então significa que eles estavam bem preparados. Não era qualquer sandália. Não deixava sequer uma brecha para o inimigo atacar. E é isso que o Senhor nos ensina nesta noite. Quando nós calçamos a sandália correta, nós não somos atingidos. O nosso calcanhar não será atingido. Porque nós estamos calçando verdadeiramente o Evangelho do Senhor. E no caminho o Senhor falava assim para mim, que antes mesmo que eu chegasse aqui, eu já estaria calçando o meu Evangelho. Mas ele também dizia assim, e o meu povo também calçará o meu Evangelho. E o Senhor estava mais fundo em dizer que Ele estaria levantando soldados nesta noite. Que Ele estaria preparando soldados nesta noite. E não seria qualquer um aqui. Seria soldados valentes. Amém. Seria soldados guerreiros. Aleluia, Senhor. Soldados estariam prontos, pastores, a vestir, a calçar o verdadeiro Evangelho da paz. Mas, igreja, o Evangelho da paz não é um Evangelho passageiro, na qual você calça aqui na igreja, ouve a palavra e quando sai, você deixa sua sandália para trás. O Evangelho da paz é aquele que já sai vencedor, aquele que já sai vitorioso. E quando chega no campo de batalha, ele não vai vencer a guerra, ele já venceu a guerra. Aleluia. Ele já chegou vencedor lá. Por quê? Porque ele já calçou o Evangelho da vitória. Então ele já vai chegar lá sendo vencedor. Eu não sei para quem é, mas ele está falando. Quando você entrar por aquelas portas, já chegará o vencedor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque com você estará entrando o calçado da paz. Tem batalhas travadas aqui que o Senhor vai dizer, estou destravando. Oh, aleluia. Tem batalhas que você dizia, é impossível de ganhar.
medidas. Mas o Senhor mostra uma batalha muito forte. E o Senhor mostra, pastores, contra esse ministério. Há uma batalha muito grande no mundo espiritual contra esse ministério. Porque a guerra principal do diabo é fechar essas portas. O diabo não está suportando. Porque, pastor, você não tem ideia como a adoração tem alcançado o mundo lá fora. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo teu Você nome. não tem ideia. Lamante, orebecão. Glórias a Deus. A palavra é o grande alimento, sim. A palavra é eficaz para nossas vidas. Mas o que está incomodando é a adoração e o louvor de Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lamante, orebecão. Glória a Deus. No domingo, quando eu e meu filho mais velho vimos no mercado, estava no momento do louvor aqui. E a presença do Senhor descia lá embaixo. E o Senhor falava: parece que tem uma multidão lá dentro. Parece que é uma banda internacional. Mas é meus adoradores. É meus adoradores. E o diabo está incomodado. Porque o Senhor falava: não é qualquer calçado naquele altar. Não é qualquer armadura naquele altar. É a minha graça. É o meu poder. É a minha unção. Mamãe. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E o Senhor me dá uma visão muito forte. Olha para o meu filho assim. Não. Dá vontade de subir lá, mas se nós não estivéssemos tão atrasados. E o diabo falou assim: eu vou fechar. Eu vou calar. O diabo está doidinho para ferir a tua armadura. E o Senhor falou assim: sabe por que o diabo não tocou ainda? Porque está revestido da armadura certa. A armadura que eles têm usado é uma armadura verdadeira. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. E todas as vezes que eu passo e ouço o louvor, eu falei: meu Deus, o que é aquilo, Jesus? Glória a Deus. Não é para levantar ego de ninguém, porque eu não estou aqui para levantar ego de ninguém. Eu estou aqui ministrando a mensagem de Deus. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor não procura cantores, o Senhor procura os espertos, o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. Quem causa o verdadeiro evangelho é adorador de verdade. Quem usa a verdadeira correta, o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro adorador. Eu não preciso de muita coisa para sentir a presença de Deus. E nós passamos, não foi, meu filho? Nós passamos ali, estava aqui tocando, falei: meu Deus, não vai subir. Mas o horário já não estava dando, não, estava tarde já. Tem presença, pastor. Glória a Deus. Ainda que vocês não vejam nada, tem. Quando esse menino começou a puxar aqui o louvor, a honra Glória a Deus. e a glória, a força, de quem é o poder? E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Quem é a honra? E a
Em muitos lugares eu vou e eu não sinto isso. Porque o Senhor não está contando com multidão, com quem faz bonito, quem canta bonito, quem canta prega bonito, não. O Senhor está contando com quem dá honra a Ele, a quem dá glória a Ele. E o Senhor falou assim: filha, o meu maior evangelho já está calçado no altar. Só que o Senhor falava, pastora, não é qualquer um não que vai subir aqui. Não é qualquer um não que vai pegar esse microfone e adorar o meu nome, não é. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Quantos acreditam que há Deus nesse lugar? Glória. Porque o Senhor falou, você tem muito mais a dar. Eu tenho muito mais a te entregar, filho. Porque quem levantou esse ministério foi Deus. E se eu fosse vocês, igreja, amava muito mais esse louvor, esse grupo de louvor. Amava muito mais. Porque vai ficar pequeno o que Deus vai fazer na vida de vocês. Vai ser incomparável o que Deus vai fazer nesse ministério de louvor. Mas o Senhor falava: quem não anda no mesmo evangelho é o tiro. Se não calça o mesmo calçado que você, não vai caminhar do mesmo lado, Senhor Jesus. Ai, eu sou decano. Muitos querem participar, mas não querem calçar o verdadeiro evangelho da paz. Por que só pastora? Por que só esse louvor? Por que só desse jeito? Porque o Senhor levanta aqui quem está preparado. O Senhor não levanta preparado, Ele levanta quem quer estar preparado. E o Senhor fala assim: filha, tenho eu me agradado, tenho eu achado graça em ti. Porque não só calçou o calçado do evangelho, mas como se revestiu das armaduras completas. O capacete, a espada, o escudo na mão. Sabe por que ela ainda está de pé? Porque ela está calçando o verdadeiro evangelho. E o escudo tem a protegido. E o Senhor falava assim: ó, não olha para trás. Você não pertence mais ao grupo que te abandonaram, mas os que viraram as costas para você. O Senhor falava assim: você só precisa desse único calçado que já está sobre os teus pés. E o Senhor falava assim: tenho data, tenho hora, tenho tema, tenho vestes para o congresso do louvor. O Senhor está dizendo: vou eu usar esse grupo. Porque é através dele que tem alcançado vidas lá fora. Ninguém fala, mas o Senhor já tem ouvido. Porque foi através dos louvores que mundo chegou até aqui. E vai continuar sendo através dos louvores. Em nome de Jesus. Quem está preparado para ver isso que acontecer? Aleluia! Vocês estão preparados? Ei. Porque o Senhor dizia: tem data, tem tema e tem as vestes. Glória. E eu quero estar na primeira cadeira, Aleluia. aí pulando e adorando. Glória a Deus. Porque o Senhor falou: tenho eu me agradado
Senhor falou assim: se você vier de qualquer jeito, vai vencer a vitória. Ele mandou o quê? Nós calçamos as sandálias. O Senhor falou assim: não, espera aí que eu vou calçar no teu pé. Ele disse isso. Eu vou até a tua casa, vou levar um par de sandálias para você vestir. Ele falou isso? Ele disse: calce as sandálias do Evangelho. Para nós conseguirmos é preciso calçarmos. Para sair de casa, você não tem que colocar um calçado no teu pé? Então tem que ser que nem a palavra de Deus. Tem que ser que nem a presença de Deus. Eu não ando sem meu calçado no pé. Eu também não ando sem a presença de Deus. Posso convidar a igreja a colocar nos pés? Se coloca nos pés do Senhor Jesus. Como você chama, filho? William.